o ensinamento que vem dos Espíritos superiores, desta doutrina consoladora, nós podemos observar nesse próximo slide. Deixa eu procurar aqui, porque eu não sou muito bom em notebook. Eu coloquei esse item aí, onde está escrito a lei de Deus. E a ideia foi causar, primeiro, que até pensássemos, olha, ele está fugindo do tema, o dever, ele está colocando o livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus. Mas eu não vou comentar, eu só vou, a minha ideia, a minha intenção foi que possamos perceber esta resposta na consciência. E a gente peço a vocês que guardem essa imagem, dessa pergunta e dessa resposta, que vai ficar silenciosa na nossa consciência mesmo. Durante, vou colocar o cabecinho, toquei aqui. Deixa eu chegar lá. Durante os slides próximos e da nossa fala, de nossa reflexão, vocês vão entender por que eu coloquei esta pergunta e esta resposta. Não vou me aprofundar. Vamos lá. Deste capítulo, eu não fiz uma cópia literal de todo o capítulo, para que não ficasse cansativo e alguma frase, alguma reflexão temos que ter para que fiz. Começa dizendo que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Lembrando que todo o Evangelho, quando pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já nos diz o quê? Que ele trata do ensino moral. Então, tudo que venhamos a estudar, a ler, a buscar, nesse capítulo mesmo, de ser perfeitos, como o próximo item é a virtude, poderemos perceber que todos eles vão nos trazer como sermos melhores nesta vida e, obviamente, preparando-nos para a parte espiritual, para a vida de fato espiritual. Então, observe que obrigação moral para consigo mesmo. Nesta hora que eu li esta frase, eu pensei, temos que ter cuidado para não confundirmos e não acharmos que, peraí, aquela frase que usamos às vezes, primeiro eu, segundo eu, depois eu. Está mandando eu cuidar de mim. Olha, está vendo? Obrigação comigo. Então, é uma linha tênue que separa, porque obrigação comigo mesmo. Mas a obrigação que ele vai colocar refere-se à moral. Obrigação que vai ser lapada na nossa consciência, puxão de orelha, que vai dizer, poxa, é isso que é obrigação comigo, e não confundirmos com obrigações que sejam do mundo. Podemos ver também que o dever é a lei da vida. Nesse item, eu só deixei gravado dessa forma, é a lei da vida, para que vocês também guardem, porque, estão lembrados do primeiro slide? Vocês vão perceber como é que ele está inserido nesses outros e nessa fala que terei com vocês. O dever é a lei da vida, é a obrigação moral. Tudo bem, vamos daqui a pouco traçar exemplos e situações que nos vão sair daqui melhores. O dever define, isso é Emmanuel que nos diz. Obviamente, para que eu pudesse falar de dever, não tem como a gente hoje fazer um estudo que fale de dever, que nos traz a condição de obrigação, que nos traz a condição de disciplina. E daí, quando pensamos em disciplina, obviamente somos obrigados, como diz aí, a obrigação mesmo, a pensar em Emmanuel. Então, na hora me veio, Emmanuel tem algo a nos dizer. Eu nem sabia que nesse livro, Pensamento e Vida, ele tem um capítulo exclusivo chamado O Dever. Assim como Leon Denis, no livro Depois da Morte, também tem um capítulo todo dizendo o dever.
interessante que foi as duas pessoas que me vieram na mente. Claro que se eu procurar um livro de Joana de Ângeles, com certeza, até bem pelos estudos que essa casa faz, muito bem com Soares, com certeza vocês já perceberam como ela puxa essa questão da consciência do dever. Mas, por uma questão de costume, de leitura, me veio Emmanuel e Leon Denis. Então ele diz, o dever define a submissão que nos cabe, de novo, gente, eu estou tocando aqui do lado, para apoiar a mão. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Então veja que Emmanuel coloca submissão. No Evangelho começa obrigação. Submissão a certos princípios estabelecidos pelas leis divinas. E aqui no primeiro slide, vou ter que reportar para que possamos já fazer o link. Qual é a pergunta que foi feita, 621? Onde está escrito a lei de Deus, na consciência? Porque poderíamos pensar assim, tudo bem, está muito bonito essa fala, que temos que ser submissos ao dever, obrigação, submissão às leis. Que leis são essas? O próprio Evangelho eu comecei citando aqui. Todo o Evangelho trata do ensino moral. E essas leis estão escritas onde? Na nossa consciência. Praticamente, poucos chegam nesse plano sem ter tido um preparo reencarnatório na erraticidade. Existem as reencarnações compulsórias, bem sabemos. Mas podemos pensar, nós que estamos aqui agora neste ambiente, buscando fazer essa leitura, esse estudo, quando pegamos qualquer livro da codificação, quando paramos para pensar no significado da vida, isso já demonstra que algo de nós já está sendo alertando, está sendo alerta, a consciência nos mostrando algo que talvez já estejamos negligenciando há muito tempo, e a hora de despertar. Pois bem, e aí nessa situação da submissão, vamos pensar nessa outra leitura. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo, ao contrário, não é? Com as atrações do interesse e do coração. Essa frase, esse texto, vai fazer link com aquele segundo que nós lemos, de dever consigo primeiro, depois com o próximo. Por quê? Mas ao mesmo tempo ele diz, é muito difícil de cumprir. Interessante você pensar assim, como é que eu posso ter dificuldade em me satisfazer, em cuidar de mim, em ter dever comigo? Se tivesse pedido para eu fazer para o próximo, mas é comigo. Detalhe, sempre pensando, Lázaro está trazendo o quê? Não vou falar do dever que não seja moral. E por que ele é difícil de cumprir? Vamos lá? Na ordem dos sentimentos. Quando ele falou aqui, a atração do interesse do coração, porque eu posso agir com parcialidade. Eu posso talvez fazer alguma atitude, até pensando no dever moral, mas algo está puxando para o meu interesse, para os meus, para o coração. E aí, onde há esse divisor de águas, vamos dizer assim, que podemos estar pensando, querendo concretizar uma ação de dever moral, mas de repente já estamos caindo para o interesse do coração e do sentimento. Por quê? O dever, no texto vai falar mais à frente, envolve sacrifício, envolve a dor. É você se submeter a situações na sua vida que outros não vão entender.
como é que pode? Como é que ela aguenta isso? Como é que essa pessoa consegue viver dessa maneira? Com essa paciência, com essa calma, com esse devotamento, nesse sacrifício, nessa abnegação. Ora, porque o dever moral está acima dessas questões do interesse do coração. Aí quer dizer, não tenho que pensar aquilo que vai me agradar. Eu tenho que fazer aquilo que o dever pede e me obriga. Lembrando sempre que é uma obrigação, se é que um dia queremos sair desse plano vibratório. E como bem diz o amado Mestre Jesus, não sairá do lar enquanto não pagar servir por servir. Vamos entender logo mais o que isso quer dizer. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. Olha a falha que nós temos em cumprir o dever moral. É a consciência, mais uma vez. Eu não preciso do aplauso do mundo. Eu não preciso. E observe que isso vai trazer aquele ensinamento. Que a mão direita, a mão esquerda não sabe o que fez a direita. Mais ou menos por aí. Eu não tenho que fazer algo e ficar já olhando se alguém está observando, se alguém viu que eu fiz de uma caridade, que eu auxiliei. Enfim, não tem testemunha. Então, quando eu estou cumprindo o dever, e eu estou conseguindo cumprir, ainda bem que eu possa conseguir, essa vitória, porque é uma vitória sobre nós mesmos, cada vez que conseguimos ir ao encontro do próximo e não de encontro, estamos vencendo orgulho, egoísmo, estamos nos colocando no tema central do Evangelho, que fora da caridade não há salvação. É o preceito mais forte para que possamos sair deste plano. Observe que o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, diz o quê? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu chegue numa condição de inteligência, de cultura, de conhecimento, olha, que ele fala logo assim, a língua dos homens, se não tiver amor, sem a caridade. Então vamos lá, não tem. E também tem uma coisa boa aí, né? As mãos não estão sujeitas à repressão suas derrotas. Você falha. Um exemplo que eu citei nesse instante. Estamos tendo uma intenção, mas no meio do caminho podemos nos desviar por causa dos interesses do coração. E esse dever que estava tão bem, tão bonitinho, caminhando na condição moral, passou para interesse do coração, do sentimento e nossas imperfeições ainda. E aí, aparentemente, passou despercebido. Será? Mais uma vez, o item lá no primeiro slide. A consciência. Nosso travesseirinho, na hora que a gente deita, ele assim fazer minha prece, meu evangelho do lar, aí ela começa, fica como um prompt, né? Passa na tua frente. Aquela cena, aquela fala, aquela situação. E aí você percebe que você não foi uma vitória, como diz aí nessa parte. Mas que bom que também não teve testemunha. A testemunha é você, é sua consciência. Só que, quando despertamos para essa questão da derrota, temos que sobrepujar, vencer um outro obstáculo, o orgulho. Por quê? Podemos sim ainda tropeçar, causar, cometer enganos. Não foi nunca pedido a gente. Será que esse Pai, será que o Mestre Jesus não conhece cada um de nós? Essas ovelhas que somos muitas vezes desgarradas? Mas a questão é o orgulho. Eu posso ter errado, mas o importante é que eu tenha essa consciência que me alerta. E o que é que eu posso fazer outro dia, em outra situação, para tentar desfazer? Um gesto de amor com a multidão de pecados. Aquele erro já foi. Eu não posso entrar com um sentimento de quê? De culpa, de remorso. Porque tem pessoas que querem ser vítimas de uma situação que ela provocou. É mais cômodo eu me isolar, é mais cômodo eu me tornar preguiçoso do que enfrentar uma luta do bem. De tentar esquecer, de tentar cobrir aquele pecado
com um gesto de amor, com um ato de caridade. Se não conseguir chegar naquela pessoa que foi o alvo de nosso erro, outras que estão no caminho. Quantas pessoas estão na mesma necessidade? Pois bem, o aguilhão da consciência, o guardião da providade interior, foi o que eu falei nesse instante, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Pessoal, a consciência nos bate, o aguilhão, essa ponta, o aguilhão é uma ponta, é um espinho, ele nos alerta, chegamos à consciência que cometemos um erro, tudo bem, e aí fazemos todo aquele planejamento, naquele momento de elevação, porque o que é que diz, quando temos em nós o arrependimento sincero, depois vem o que do arrependimento? Eu tenho que expiar e depois eu tenho que reparar. O que seria expiar nessa condição de dever moral que eu agi em falso com alguém ou com alguma situação? Eu vou expiar as dores, os olhares de acusação. Eu vou estar sendo mal visto, talvez por uma sociedade ou por um grupo que viu aquela ação que eu tomei, que não foi moral, que foi errada. Então eu estou sofrendo aquela, como se fosse uma perseguição, né? De olhares e de dados. Olha, foi ele, olha isso. Então eu estou espiando, eu tenho que aguentar mesmo aquilo que eu não provoquei, vou espiar. Eu não posso me revoltar, eu tenho que dizer, peraí, como diz aquela história, Deus não nega o pagar, né? Tudo bem, vamos ver, estou espiando, mas eu tenho que reparar. E muitas vezes a reparação necessariamente não nos chega na oportunidade direta para a pessoa que por acaso tenhamos causado. Mas veja, o aguilhão da consciência, fazemos o planejamento, estamos ali em casa, a parte da manhã, você projeta todo um mosaico de ideias. Vou fazer isso, quando eu ver a pessoa, vou fazer isso, na hora que eu ver a pessoa, eu vou pedir perdão. Você programa todo um reparo, toda uma situação de tentar modificar aquela vibração negativa. Mas daí o que acontece? Diante, mostra-se impotente, mesmo a cutucada da consciência, os sofismas da paixão. A gente fez todo o planejamento. Outro dia chegamos no local, a situação, tudo bom, como vai, tudo bem. Cadê aquela fala que você decorou, que você planejou, que vai dizer, que vai fazer? Aí de repente uma situação ou outra, o comodismo, alguém puxou, daqui a pouco você passou e foi preso na situação. E até aquele orgulho que está lá na gente está dizendo, não, deixa eu estar lá, cara, depois o tempo passa, o tempo resolve tudo. Já joga para o tempo, né? O problema de resolver. Por isso que aquela frase eu não gosto muito, tempo é dinheiro. E muita gente resolve pagar as dívidas com o tempo, né? Então, ter cuidado também com essa questão do tempo. Observemos aqui, Deus criou todos os homens iguais para todos, pequenas ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Me chamou a atenção, se algum de vocês já fizeram esse estudo, essa leitura, e depois quiser também associar a ideia que eu tive, me auxiliar nesse entendimento, a gente começa lendo esse capítulo, dever, moral, submissão, obrigação, lei, consciência, e de repente ele começa a falar da dor. Não é interessante, peraí, está falando dever, já mudou o tema, foi? Não, mas está no texto, Deus, por que ele está falando de dor? Porque muitas vezes nós pensamos que o fato de estarmos cumprindo nossos deveres, sejamos do mundo, sejamos morais, quando conseguimos, né? Porque a gente confunde. A gente cumpre o dever da vida, o dever que a sociedade nos impõe, o dever familiar, e a consciência ou nossa ilusão faz com que a gente fique como uma névoa que diz assim, isso é dever moral. Não é. Mas tudo bem. Mas por que dizer aqui, de repente, entrou no assunto da dor? Porque esse capítulo nos trouxe a dor.
para que venhamos a saber que não estamos isentos das dores, das aflições, por conta de estar cumprindo o dever. E aí, me trouxe essa passagem. Quando eu estava lendo essa parte das dores, Deus criou, no slide anterior, me veio na mente essa passagem de João que diz que Jesus nos disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa ponte que eu fiz, essa associação com aquela texto anterior com esse, porque Jesus também está dizendo: no mundo tereis aflições. Ele não colocou aqui exceção pelo fato de alguém estar cumprindo algo, ainda que seja no sentido mais puro da moral. Qual foi o ser mais perfeito modelo de vida da humanidade? Jesus. A moral que a nossa condição de planeta precisa. Muitos amigos, colegas ficam pesquisando e buscando estruturas e conhecimentos e como é que são os espíritos de outros mundos, galáxias, vão buscar tão longe. E como? A gente não está conseguindo nem compreender Jesus, que é o nosso limite de ação. Eu não vou perder meu tempo, eu, Ricardo, para pesquisar outros seres crísticos, outros espíritos evoluídos da criação do Pai, o universo está ali. Me basta, aliás, eu não estou conseguindo dar conta de entender Jesus, a mensagem dele, que veio trazer o exemplo. Eu fico com as lições do Mestre Jesus para tentar me consertar. Então, vamos dizer aqui, no mundo tereis aflições, eu fiz essa associação para mostrar que não é a questão moral que vai o cumprimento. Eu sempre digo assim: caso tenhamos condição e estejamos cumprindo, que dirá se não tivermos. E aqui diz: o dever é uma bravura da alma. Falar nesse gente, você me ajude, porque eu me empolgo na conversa deles, para não passar do horário da casa, viu? O dever é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, é austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. Interessante, angústias da luta, brando. Eu vou recorrer aqui. Nós hoje temos que usar a tecnologia para nos auxiliar. Não está trazendo fichas, os slides estão prontos. Quando eu coloco no meu celular, eu uso o texto já pronto para nos servir do que eu preciso trazer para vocês. Quando Emmanuel diz assim, observe que interessante esse slide, essa fala anterior, que ele vai dizer assim: é dessa maneira que recebemos por imposição das circunstâncias a esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros. Isso é o capítulo que Emmanuel está falando do dever. Isso que eu acabei de ler é quando ele nos diz quando não cumprimos esse dever, quando fugimos dessa obrigação que temos de nos melhorar através dessa construção do dever. E é uma construção que depende e precisa de muitas encarnações. Mas o verdadeiro espírita, ela nos diz, Allan Kardec é aquele que se esforça diariamente em combater, sua transformação moral e combater as más tendências. Ora, eu posso passar uma vida toda combatendo, melhorando, mas é tanta imperfeição que vai ficar para a próxima. Mas não já foi um avanço? Então, Emmanuel, quando traz essa situação, que pessoas podem ter uma situação familiar, uma questão de doença, e observa que aqui mistura um pouco, quando ele falou chefe, família, aí
Poxa, mas meu dever moral, isso aí são outras situações, trabalho, família, certo? Porque o dever moral é a célula, é o agente transformador para que essas situações da vida cotidiana não seja vivida por nós em cada encarnação. Deixa eu avançar aqui porque eu quero chegar. Vamos lá. O dever mais belo laureado da razão descende desta como de sua mãe o filho. Observe que aí já nos trouxe que o dever descende da razão. O que quer dizer razão? Raciocínio, lógica, algo que tem razão. Mas como é que eu aprendo isso? Observe que a razão não se mistura com o coração, com o sentimento, né? Aquelas asas da sabedoria e amai-vos, instruí-vos, coração que nós daremos. Você pode desenvolver o aspecto emocional, coração, sentimento, mas você vai precisar sim da razão. Você vai precisar sim do conhecimento. Não adianta fugir e achar que nós, para que possamos vencer nessa vida, somente com boa vontade e coração. Vai conquistar muita luz. Vai ajudar muito. Mas vai ficar uma dívidazinha, talvez para a próxima. Tem pessoas que estão fazendo bem, não estão? Sem ter a razão, sem ter o estudo, a lógica. Simplesmente usando o coração, a boa vontade. Ótimo. Mas em outra oportunidade ele venceu essa etapa. Ele virá em outra oportunidade, em outro padrão de vida reencarnatório para trabalhar a razão. Porque o dever descende. Interessante que Leon Denis nos disse também sobre o dever. Sim, o dever, Leon Denis, não é idêntico para todos, varia segundo nossa condição e saber. Quanto mais nos elevarmos, tanto mais a nossos olhos ele adquire grandeza, majestade, extensão. Essa extensão, aí é quando o dever começa a se estender. Família, trabalho, escola, grupo espírita, sociedade, onde você esteja. Por quê? Agora, não é idêntico para todos. E aí onde está a nossa tolerância e indulgência. Eu não posso estar cobrando de alguém aquilo que eu li só porque eu consegui. Aliás, eu penso que consegui fazer algo alguém tem que fazer. Então, mas observe, tem uma frase que eu sempre gostei que diz assim: quem conhece a verdade sabe o que fazer. É como a consciência quando está desperta. A gente se preocupa muito, mas olha, quando é assim, a gente também podia pensar: o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É uma coisa que a gente repete com a razão, o dever. Quando o conhecimento, quando o entendimento, quando essa busca. Mas como é que eu faço essa busca? Vamos lá agora, parar um pouquinho e pensar. Até agora tá bom, Ricardo, tá beleza essa leitura aí. Mas se eu tiver dificuldade, eu não entendi nada, como é que eu começo a fazer essa busca do dever moral? Bom, a gente vai ter que lembrar da questão 919 e temos que lembrar de Santo Agostinho, que nos diz: conhece-te a ti mesmo. Todo dia podemos fazer um exame de consciência. Qual é a consciência de novo? Não é ela que nos alerta? Não é o que está dizendo aqui nesses textos? Eu posso, cada noite, a minha consciência vai me dizer o que é que eu estou errando, o que é que eu falei, o que é que eu fiz para o próximo que não foi bom, que se tivesse sido alguém comigo eu não gostaria. Então eu já começo a eliminar, é como aquela faixinha mental, alguns atos, por mais pequenos, embora que pequeno não existe, erro é erro, mas está gritando, eu estou vendo aquilo que eu posso deixar de fazer. Então isso vai trazer a outras consequências. Nossa, mãe, aqui o tempo passa. Isso aqui essa frase aí, vocês vão entender daqui a pouco, vou deixar para comentar depois, como é interessante e por que estou colocando dessa maneira. Vamos pensar assim, gente, uma situação de dever moral.
para não ficar muita leitura para vocês, porque é mais fácil eu ler aqui e nós fazermos entendimento. Nesse texto do capítulo 7, diz assim: onde começa o dever e onde termina? O dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. É aí onde começa o dever. Quando você ameaça, olha, você não fez, só ameaçar, só pensar. E vamos lá. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Vamos imaginar uma situação que acontece muito isso, gente. A gente chega no hospital, no banco, conheço fulano, e a gente dá aquela famosa furadinha de fio. Deixamos alguém chateado, porque ficou visível que nós chegamos depois, e só porque tínhamos um conhecimento, e fulano, fizemos aquele famoso caô, daqui a pouco estávamos sendo atendidos primeiro do que aquela pessoa que chegou 5 da manhã. Eu cheguei lá 10 horas da manhã, tomado café, bem alimentado, tomado banho, bem cheiroso, e fui atendido. Ora, será que isso não vai nos alertar? Mas é tão simples, é tão comum fazer isso. Isso não é dever moral, não. Eu não ameacei, não, eu já fiz. Eu invadi a felicidade do outro, a tranquilidade do outro que estava ali quietinho no seu canto esperando sua vez. E quando se trata de dor, gente? Uma fila dessas de hospitais, dessas UPAs da vida, que alguém chega e conhece alguém, conhece a enfermeira, e aí passa à frente para ser dedicado logo. Será que a dor daquele lá não estava mais forte que a sua, mais urgente? E por que diz aquele slide? Deus nos coloca todos para termos a dor, para sabermos em sã consciência como é que é. Então vamos colocar, se fôssemos nós no lugar esperando e alguém chega e passa à nossa frente, como é que você se sente? Você gosta? Não. Então você sentiu essa angústia, essa dor, essa revolta. Então como é que você está passando por isso e em outro momento você é que vai fazer também? Você não passou pelo sentimento? Você não passou por aquela situação de se sentir lesado? Então por que você vai lesar alguém depois? Então você sentiu a dor. Por isso, no mundo tereis aflições. Estamos vivenciando as dores para que, em sã consciência, não venhamos a fazer com o próximo. E não porque é uma questão de troca, de toma lá da cara. Por quê? Porque o aplauso não é do mundo, é a sua consciência que se depura, é a sua razão que se inflama de luz. E aí é quando seu perispírito, temos que falar nesse ponto, se ilumina. Como é que você pode sair de um padrão vibratório se você está preso a ele? Questão de afinidade de moléculas. Quando se diz não sair da outline quando não pagar ceitinho por ceitinho, é como diz, olha, esse ceitinho, esses débitos, é o orgulho, é a vaidade, é a avareza, é o rancor, é a mágoa, é o não perdoar. Nossa vibração fica intoxicada. É interessante essa situação, quando abaixa, mudar o padrão vibratório, a gente percebe quando o socorro nos chega. Quando a consciência percebe que tem algo a mais e percebemos como Deus age em nossa vida. Nessa frase aí, por dinheiro nenhum mundo, é uma historinha bem pequenininha, bem curtinha, que eu achei tão interessante. Pequena mesmo, quer dizer, só isso, mas veja a lição que ela quis trazer. Eu coloquei o tema, por dinheiro nenhum mundo. Alguém já pode ter lido, porque não é algo também tão difícil. Por dinheiro nenhum no mundo. Conta-nos, isso é no livro de Valdo Franco, Anotações Espíritas. Ele diz assim: uma dedicada freira americana cuidava de leprosos no Pacífico. Ao passar por ali um milionário texano, vendo-a tratar carinhosamente daqueles leprosos, disse: freira, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E ela respondeu: eu também não, meu filho. Eu achei tão interessante isso, porque diz: todos temos o dever de auxiliar o nosso próximo em desfalecimento, porém,
tormento de qualquer espécie. Ele disse que com dinheiro nenhum no mundo, né? E ela disse, eu também não. Então ela não está fazendo aquele ato de ir para o próximo. Lembra que no início do slide, dever para consigo mesmo e depois para com o próximo. Na medida que nós podemos entender que moral é essa que o Cristo nos ensinou. A moral do Cristo foi voltada para o próximo. Então, todos temos o dever de auxiliar o nosso próximo em desfalecimento ou em tormento de qualquer espécie. Claro, primeiro precisamos nos iluminar. Essa passagem aqui do Mestre Jesus, e assim tudo que quereis que os homens vos façam, fazer também vós a eles, porque esta é a lei e o profeta. Está lembrado da palavra lei no primeiro slide? Como está escrita a lei de Deus? Como é que eu vejo essa lei? As leis morais. Observe que essa fala de Jesus é justamente naquela passagem que acabamos de ler do Evangelho. Veja quanta associação podemos fazer no estudo desse. Quando foi perguntado aonde começa e aonde acaba o dever. Quando diz o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a tranquilidade e a felicidade. Observe, se a gente seguir esse preceito de Jesus, vamos lá, gente, vamos fazer uma ordem cronológica aqui. Quem chegou primeiro? Essa mensagem de Jesus ou os espíritos superiores enviados por ele para trazer novamente a mensagem? Jesus, não é isso? A codificação foi em 1857, primeiro livro e por aí vai. Então, os espíritos enviados pelo próprio Cristo, foi o que ele disse: enviarei o Consolador prometido para completar as coisas que eu tenho dito, para ensinar o que vocês não entenderam. Mas Jesus falou antes: e assim tudo que quereis que os homens vos façam. Então, observe que isso aqui é uma máxima, é um ensinamento que vai nos colocar dentro da moral, dentro desse conhecimento que precisamos. Atos simples. E aí não é muito difícil. Quando a gente diz meu fardo é leve, vinde a mim, vós que estáis aflitos. Por que fardo é leve? Porque é mais fácil fazer o bem do que o mal. Já perceberam? A gente, quando vai inventar uma mentira, dá um trabalho. O cara quer a conta fora de casa, para ele chegar em casa para a mulher perceber, menino. Ou no trabalho, quando alguém apronta, ou em qualquer situação, você para preparar um plano. Ou você é muito cara de pau para fazer uma coisa bem absurda que vai cair logo, mas se for algo inteligente, você vai sofrer muito. E detalhe, quando achar que o plano deu certo, a sua consciência não vai parar de martelar. Então é mais fácil fazer o bem. O ensinamento do Cristo está aí. A proposta desse capítulo, Ser Perfeitos, que começou esse item 7, traz outros temas como o próximo, que é a virtude. Creio que uma outra pessoa deve fazer esse estudo com vocês. Mas eu encerro por aqui, agradecendo a atenção de vocês, a paciência. Posso dizer que é a minha primeira palestra, porque, apesar dos convites, eu me negava. Gosto de ler e estudar, converso muito com o Soares. Senti bem estar aqui hoje, nesse aprendizado, que me trouxe muito aprendizado e reforço daquilo que eu sei que preciso fazer para um dia melhorar. Então, que estejamos em paz e possamos seguir nesse caminho de buscar o dever moral. Obrigado pela atenção.